Louvado seja o Senhor, só nos resta louvar. Queridos, eu não sou o pregador desta noite. Nosso pregador é o nosso pastor Marco Antônio Baumgratz. Ele não se encontra presente, nós sabemos bem por quê. Sua esposa, Gleides, está passando pela Covid, graças a Deus, estável, vencendo esses momentos difíceis. Sua filha, seu netinho, ainda se encontram infectados, também em tratamento, embora em local, neste momento, separados, mas estiveram juntos anteriormente. E por isso o pastor Marco Antônio precisou ficar em quarentena também, obviamente, por cuidado com o próximo, sobretudo em nosso meio com o rebanho. E neste instante ele está na sua casa. A tecnologia nos permite ouvi-lo, vê-lo. E nossa oração é para que Deus o abençoe, para que a conexão não caia, né? Porque eu disse a ele que eu ia trazer um outro sermão preparado ali, porque se caísse alguém teria que dar conta, e só sob a bênção de Deus, e ele fica de lá rindo da gente, está vendo? De mim. Que Deus o abençoe, pastor Marco Antônio, que Deus abençoe a mensagem que chegará ao nosso coração, e neste momento, em o nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, aquele que nós queremos ver em nossas vidas, em nosso meio, que Deus o abençoe, pastor Marco, como instrumento nas mãos do Senhor. Ouçamos, acompanhemos com a mesma atenção que o faríamos com ele aqui neste púlpito. É Deus falando conosco desta maneira. Que Deus o abençoe. Tem que ter, né, algumas ferramentas aqui. Meus queridos, parabéns, ITN, por estes 61 anos de história, de bênçãos, de realizações pelo reino de Deus. Parabéns ao Conselho da Igreja, nossa junta diaconal, todas as lideranças, cada família que compõe a nossa igreja. O pastor Walter já explicou o motivo de eu estar me dirigindo a vocês aqui de casa, pelo telão aí do templo. Me faz lembrar alguma coisa. Você se lembra de alguma coisa com esse momento aqui hoje à noite? As nossas lives diárias no ano passado, no momento mais crítico da pandemia, logo no começo, como nós, pastores da igreja, procuramos alimentar o rebanho, mesmo com todas aquelas dificuldades, e nós louvamos a Deus por ter tido essa oportunidade naquela ocasião, que sustentou a muitos. Muitas pessoas da igreja nos falam daquele tempo como foi precioso, quando a gente estava totalmente no escuro sobre o que viria, né, com essa pandemia. E aos pouquinhos a igreja foi voltando e nós fomos reduzindo as lives, e hoje aqui, meio que uma live, né, em pleno culto presencial, aí, que Deus possa falar ao seu coração com a mensagem que Ele nos deu para essa noite, que se encontra na Carta de Gálatas. A gente havia dado uma pausa aí, devido à nossa quarentena, e hoje nós retomamos aqui em Gálatas 5, 13 a 15, uma mensagem muito oportuna para esse momento de comemoração do aniversário da nossa igreja local, bem como da nossa denominação, pelos seus 162 anos de presbiterianismo no Brasil. Então eu convido a sua atenção ao texto de Gálatas 5, de 13 a 15, que nós vamos ler. Eu acredito que talvez ele possa ser projetado aí. A gente hoje está num formato um pouquinho diferente, então vamos ver como que vai caminhar aí a projeção, e eu vou ler então o texto anunciado. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Pai querido, nós agradecemos as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Só nos resta louvar, Senhor. Louvar, louvar e louvar. Porque o Senhor é bom, muito bom, um Deus de amor para com o seu povo. Nessa noite de festa e de gratidão ao Senhor, nós ansiamos, ó Deus, por ouvir a tua voz. Somos tão limitados, ó Deus, para compreender a palavra, expor a palavra
receber, viver a palavra, Senhor. Mas nós já aprendemos que o Senhor não espera que nada disso aconteça com nossa própria capacidade e recurso, mas é o Senhor mesmo quem se compromete a nos auxiliar, a nos tomar pela mão e nos alimentar. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. No nome de Jesus. Amém. Tudo bem, meus queridos? Só um instantinho. Ok. Meus irmãos, a palavra de Deus que nós temos diante de nós é muito oportuna, porque nesse momento de comemoração do aniversário da igreja, nós precisamos nos perguntar o que uma comunidade como a nossa, uma comunidade de cristãos, precisa para corresponder àquilo que Deus espera de nós, como uma igreja local. Aquilo que Deus espera na nossa caminhada, para que nós possamos agradá-lo e seguir firmes em unidade, em fidelidade, no cumprimento da missão que nós recebemos do Senhor. Esse texto bíblico, meus irmãos, ele vem nos falar exatamente disso. A nossa igreja hoje no país é a 10ª maior comunidade evangélica do país, a maior denominação, segundo dados da Wikipedia. A nossa igreja local hoje, nós temos em torno de 1.500 membros, incluídos aqui os comungantes e não comungantes, e também além desse grupo, nós temos também as nossas 3 congregações queridas, com os nossos pastores em Aruanã, Cidade Estrutural, e em Formosa. E como família da fé que nós somos, meus queridos, eu acredito que nós vivemos um momento muito promissor. Apesar de estarmos numa pandemia que realmente virou de perna para o ar tudo que nós conhecíamos da nossa prática eclesiástica, missionária, mas sentimos isso, eu digo isso não apenas como uma impressão minha pessoal, mas sinto isso no conselho da nossa igreja também, de que nós vivemos num momento muito promissor. Afinal, foram 61 anos em que alicerces firmes foram sendo lançados pelos conselhos que nos antecederam, com seus presbíteros e pastores, sempre apoiados pelas juntas diaconais, pelas lideranças, pela membresia da igreja, e nós vivemos um momento de grande oportunidade. E a pergunta que nós precisamos nos fazer, meus irmãos, nesse nosso aniversário, é como avançar daqui para frente, sem corrermos o risco de estagnarmos como igreja, estagnarmos espiritualmente, no plano individual ou familiar, ou pior ainda, retroceder, né? Como fazer para que não haja quebra da nossa unidade, a desagregação que nós vemos e ouvimos falar em outras paragens, que tanto prejuízo tem trazido ao reino de Deus em algumas comunidades cristãs. E é o que nós buscamos, então, nesta passagem, uma passagem, eu diria até um tanto quanto curiosa, da Carta de Gálatas, nessa noite de gratidão pela nossa comunhão na missão nestes 61 anos. E eu digo isso porque, nesse pequeno parágrafo da Carta de Gálatas, nós aprendemos que Cristo nos chamou e nos libertou para que nós possamos buscar a edificação da igreja, não para outra finalidade ou algo diferente disso. Cristo nos libertou para que juntos nós possamos crescer e caminhar em fidelidade à missão que nós recebemos de Deus. Então, a pergunta que nós precisamos fazer com o texto aberto é: como esta liberdade que nós temos em Deus se aplica ao nosso relacionamento como cristãos? Ela não é uma pergunta interessante. De que maneira a sua relação com Deus, que você alcançou por meio de Jesus, pode e deve influenciar positivamente o nosso relacionamento fraterno, de maneira que nós possamos ser fiéis a Deus pelos próximos e próximos anos que Deus conceder a essa igreja. E eu quero propor aqui, à luz do texto bíblico, 3 passos simples, mas vitais, para o crescimento da igreja e a sua fidelidade. O primeiro passo que nós encontramos nesta passagem, no verso 13, está assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. O pastor Robinho, uma figuraça, né, meu amigo,
Robinho, eu fiquei de cá ouvindo o Robinho e pensando, meu Deus, eu já falei desse jeito um dia. Faz 30 anos fora de Minas Gerais, né, e 20 anos aqui quase na nossa região de Brasília, a gente vai perdendo, né, e falando um dialeto mais comum, né, a todos nós aqui, mas nessa nossa caminhada, né, nesses anos todos, nós temos aprendido na palavra de Deus, e o Robinho mencionou isso aí, que no púlpito, está escrito aí neste púlpito aí diante de vocês, Senhor, queremos ver Jesus. O que nós podemos ver de Jesus nesse primeiro passo? O primeiro passo para mim e para você é o seguinte: crucifique a sua carne. E você pode e deve fazer isso, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus nos revela que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. É porque Jesus morreu numa cruz e fez isso em nosso benefício, não apenas para perdoar nossos pecados, mas para nos libertar dessa condição depravada, corrompida que há no coração de todos nós, é que você e eu fomos chamados à responsabilidade de diariamente crucificarmos a nossa carne. Paulo diz isso, irmãos, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Nós somos livres, irmãos, finalmente livres, espiritualmente livres. E olha, talvez as pessoas não tomem consciência disso, mas essa liberdade espiritual é o maior anseio da alma humana, conscientemente ou não. É o que todo ser humano procura, tateando no escuro. E Jesus nos deu isso. Do que é que nós somos livres? De que liberdade é essa que o texto está dizendo? E que Paulo, no começo desse capítulo, ele diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Meus irmãos, Cristo nos libertou. Nos libertou da culpa do pecado. Ele pagou a nossa dívida. Cristo nos libertou do poder do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Ele nos libertou da condenação que, por nós sermos rebeldes diante de Deus, nós mereceríamos. Jesus nos libertou, meus queridos, desse poder escravizante do pecado. Ele nos libertou do jugo de Satanás. Ele nos libertou da justa ira de Deus. Mas, principalmente, Cristo nos libertou, observando o contexto geral da carta de Gálatas, da tentativa infrutífera de tentar, se esforçar, se empenhar cada vez mais para ficar bem com Deus e nunca sentir que se está bem com Deus. Pelo contrário, sem Cristo, o que nós fazemos é isso, é tentar e nos sentimos cada vez mais distantes, culpados, carregando nos ombros o peso da ira de Deus. E o que o ensino bíblico, o Espírito Santo quer ensinar a mim e a você, é que nós temos uma preciosa liberdade em Cristo, livres disso tudo, livres, não precisamos mais tentar fazer nada para sermos aceitos pelo Senhor. Ele já nos acolheu por causa de Jesus, porque Cristo deu a sua vida por nós, nós já somos acolhidos pelo nosso Deus. Nós não precisamos mais ficar tateando no escuro. Isso é muito, muito precioso, meus irmãos. O que Jesus fez não foi só para nos libertar da ira do juiz, e agora o juiz olha para nós favoravelmente, nosso Deus, e diz, você está perdoado, você está absolvido. Mas ele podia dizer, você está perdoado, agora, pai, segue a sua vida, pode ir embora. Não, mas o mesmo juiz é um Deus que agora diz para nós, por causa do que Cristo fez, venha para nós, venha para cá, você agora é meu filho amado, você faz parte da família, está tudo bem entre nós, você não precisa mais se sentir culpado, se esconder de mim como Adão fez. Esse é o seu lugar, você pertence à minha família, a família da fé. Pode contar comigo, conte comigo como seu pai, conte com a minha ajuda, conte com o meu cuidado, conte com as minhas promessas. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque a maior causa do sofrimento humano são os problemas da vida, mas sim enfrentar os problemas da vida nos sentindo órfãos e desamparados de um Pai celestial, como é o nosso Deus. O apóstolo Paulo, então, ele, ao longo de toda a carta até aqui, ele vinha condenando a ameaça a esta liberdade que os judaizantes queriam impor aos nossos irmãos do passado.
Eles queriam dizer, olha, não, você não pode ter toda essa liberdade com Deus, não, porque o que Cristo fez não é suficiente. Você tem também que se esforçar muito. Você tem que fazer a sua parte. Então, Paulo bate pesado contra esse tipo de raciocínio. Mas agora ele vira a chave, porque ele percebe um outro problema, não a ameaça à liberdade, mas o abuso da liberdade. Ok, já que eu, então, por causa de Jesus, tenho todos esses privilégios, então eu não preciso mais me preocupar com a lei de Deus, não preciso mais me preocupar com obedecer regras. Agora, então, vale tudo, especialmente no que diz respeito ao próximo, que é a grande preocupação do apóstolo Paulo aqui nesse lugar. Um grande erudito reformado, chamado William Hendriksen, um grande expositor da palavra de Deus, ele coloca essa situação da seguinte maneira: a fé cristã é como se fosse uma ponte estreita entre dois rios poluídos que se encontram. E um rio se chama o rio do legalismo, o outro rio se chama o rio da libertinagem. E é como se essa ponte estreita fosse muito, muito estreita mesmo. Se o Robinho estivesse aqui, ele ia falar que era uma pinguela lá em Minas Gerais. Uma pinguelinha passando por cima de dois grandes rios poluídos que estão se encontrando ali. E Hendriksen diz, o crente precisa ter equilíbrio, firmar bem os seus passos para ele não cair, seja nos pecados sofisticados do ritualismo judaico, seja nos vícios grosseiros do paganismo. Porque tanto a elegância ou a grosseria desses dois rios nascem da carne, da natureza humana. Veja como que a palavra de Deus ela é sábia e ela nos instrui para que nós caminhemos uma vida cristã que realmente agrade a Deus. Esta é a exortação de Paulo, então, irmãos. Agora eu vou falar com vocês. Eu estava batendo forte contra os judeus que queriam trazer o judaísmo de volta, agora com vocês, que estão aí na igreja, nas igrejas da Galácia. Não useis desta liberdade para dar ocasião à carne. A carne não é o nosso corpo físico, não há nenhum problema com o nosso corpo físico, ele foi feito por Deus, vai ser glorificado, nós vamos ter corpos na eternidade, corpos glorificados. Carne aqui é uma metáfora que a palavra de Deus emprega, Paulo especialmente, para fazer referência à nossa natureza corrompida, essa coisa má que nós temos dentro de nós, e que se depender de nós, sem o auxílio da graça e do poder de Deus, olha, é um desastre. Então Paulo diz, olha, não dê ocasião à sua natureza. E aqui ele está dizendo, em outras palavras, não dê corda para o pecado se manifestar no seu relacionamento com o próximo, mesmo que isso não venha afetar a sua salvação eterna. Você está salvo mesmo, uma vez salvo de verdade, salvo para sempre. As igrejas evangélicas têm dificuldade de entender isso e as outras religiões, então, nem se fala. Mas é o que a palavra de Deus nos diz. Agora, que essa segurança, essa certeza, não nos faça ter uma atitude libertina para com a lei de Deus e a palavra de Deus. John Stott, ele apontua esse aspecto muito bem quando ele diz, a liberdade cristã é liberdade do pecado, não liberdade para pecar. E o Tim Keller também, ele acrescenta um pouco mais quando ele diz que o evangelho nem nos leva a uma vida de culpa, uma vez que Deus nos aceitou em amor, e nem a uma vida ímpia, uma vez que o Deus que nos aceitou em amor é perfeitamente santo. E então nós temos que caminhar com esse Deus em santidade. E ali nas igrejas da Galácia, um forte indicativo de que eles estavam pisando na bola nesta área de dar lugar à carne. Porque logo na sequência, nós vamos abordar isso nas próximas semanas, Paulo vai alistar uma lista dos frutos, das obras podres da carne. E entre essas obras podres da carne, o que nós vamos ver ali é Paulo alistando vários comportamentos no campo da moral e no campo dos relacionamentos. Não vamos ver aqui por uma questão de tempo, mas você conhece. Paulo diz, as obras da carne são, e ele descarrega, né? Um retrato pérfido, terrível, da nossa natureza humana sem a obra de Cristo no nosso coração. Por isso, meus irmãos, se formos libertos para viver em unidade e nos edificarmos mutuamente, nós temos que chegar a uma conclusão importante que deve levar você e a mim a estarmos vigilantes. Quando uma comunidade cristã, quando uma igreja
começa a passar por problemas de relacionamento, entrar numa rota de colisão interna. O que está prevalecendo, muito dificilmente, é o zelo pela obra do Senhor, a doutrina do Senhor, e muito mais provavelmente é a carne de cada um de nós falando mais alto, é a carne comandando os corações, se não de todos, pelo menos de um grupo suficiente para transtornar a harmonia e a paz do rebanho, o suficiente para desarticular esse rebanho no cumprimento da sua missão. Calvino, ele faz uma reflexão interessante sobre a realidade na Galácia. Ele diz assim: a falsa doutrina, aquela que Paulo vinha combatendo dos judaizantes, pode ter sido um julgamento do céu contra a ambição, o orgulho e outras ofensas mútuas daqueles crentes. Eles estavam lá se pegando, estavam tendo uma série de problemas, dando lugar à carne, e Deus, então, envia um grupo sectário, herético, para dar um tranco na igreja e levá-la ao arrependimento. A aplicação, meus irmãos, desse primeiro aspecto é que nós devemos crucificar, então, a nossa carne todo dia. Dizer não para a nossa carne, para os desejos do nosso coração. E isso é possível para nós, não fazendo bastante força, mas simplesmente olhando para Jesus, na sua cruz, uma vez que ali o nosso velho homem foi crucificado. É um fato espiritual, é algo do qual nós já estamos libertos, mas que no dia a dia agora nos cabe praticar e exercitar esse autocontrole, não na nossa força, mas na força do Espírito Santo que vive em nós. Por isso Jesus disse: quer me seguir? Tome a sua cruz. Crucifique seu ego diariamente. Você pode fazer isso. É possível. Se você já nasceu de novo, tem uma aliança com Jesus e o tem buscado, você pode dizer não à sua carne. Eu posso dizer não à minha carne. E nós temos que ter paciência, irmãos, porque teremos lutas quanto à nossa carne. Mas Hendrickson, mais uma vez, ele diz que a santificação não é uma obra de um dia só. É algo que vai levar a vida toda, mas nós precisamos estar comprometidos com isso. Você consegue ouvir nessa noite o chamado do Espírito Santo para você e responder positivamente: eis-me aqui, Senhor. Eu quero me santificar, eu quero crucificar minha carne, eu quero não quero dar ocasião nem lugar à minha carne. Eu renuncio a estas obras da carne para que eu seja um ramo ligado em Jesus e possa dar o fruto do Espírito Santo. Vamos ao passo 2. Nós somos libertos para promover a edificação do corpo de Cristo juntos e assim cumprirmos a missão que nós recebemos. O segundo passo: sirva seus irmãos. Crucifique sua carne e sirva seus irmãos. Você quer ver Jesus nesse passo? Pois foi o que Jesus fez. Ele, no Evangelho que o apresenta como servo de Deus, servo da igreja, o Evangelho de Marcos, o versículo que o resume diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus é o nosso exemplo de serviço. E para muitas religiões, Jesus é um exemplo. Para nós, ele é mais do que um exemplo. Ele é a fonte de poder para nós conseguirmos servi-lo dessa maneira. Meus queridos, existe uma espécie de tubarões, preste atenção nessa história que ela é muito interessante. É um fato real da zoologia. Uma espécie de tubarões que pratica a embriofagia, ou o canibalismo embrionário. É o seguinte, a tubaroa, né? Isso não é o nome, né? Mas tudo bem. A mamãe tubarão, ela tem lá os seus filhotinhos dentro do útero dela. E um deles se desenvolve mais. Ele é cego ainda, mas ele tem dentes presas de tubarão ali. E quando todos eles têm um saquinho do lado chamado vitelo, de onde ele busca os nutrientes para se alimentar. Quando o embrião mais desenvolvido esgota os recursos do seu vitelo, sabe o que ele faz? Começa a nadar lá no útero da mamãe tubarão e ele vai devorando os seus irmãozinhos. Olha que coisa horrorosa. Isso é chamado na zoologia de embriofagia, canibalismo embrionário. Essa prática também é conhecida na zoologia como adelfofagia. E eu escolhi essa ilustração para trazer aos irmãos, porque a palavra adelfofagia
ela é formada por duas palavras gregas que estão no texto bíblico dessa noite. Adelphos, irmãos, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Verso 13. E fagia é do verbo fago, que significa devorar, comer. Nós conhecemos, por exemplo, antropófagos, ou a antropofagia, são coisas práticas, né, de povos primitivos aí, que se alimentam da carne humana, né, ou canibalismo humano. Pois aqui nós temos essa palavra também no verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais, aqui é o fago, né, o verbo fago que está aqui. Vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Isso aqui é uma prática que Paulo percebia na igreja, que estava já avançada, e que se ele conhecesse a zoologia como a conhecemos hoje, ele ia usar essa expressão. Vocês estão praticando aí a adelfofagia. Então, nós saímos do canibalismo embrionário da zoologia e entramos no canibalismo fraternal no corpo de Cristo. Mas a Bíblia nos diz que nós somos membros uns dos outros. É como se a gente começasse a comer o próprio corpo, né? Comendo ou devorando com as nossas palavras, com as nossas atitudes, nossos irmãos em Cristo, porque é isso que nós encontramos em Colossenses 1:2, dizendo que nós somos irmãos em Cristo. É um laço fraterno muito grande, muito forte, muito especial, mais forte ainda do que os laços de sangue. Nós sabemos disso, os laços que nos unem como irmãos em Cristo. Já pensou? Crentes devoradores de irmãos na galáxia? Quem aqui gostaria de ser visto por Deus como um cristão ou um crente tubarão adelfofágico? Já pensou? Calvino, sobre essa situação, ele diz o seguinte: recordemos sempre, e é um lembrete, um alerta que ele nos faz, que ele fez e que vale até os nossos dias. Recorde-se disso. Quando o diabo nos tentar a controvérsia, as desavenças dos membros da igreja, isso não vai nos levar a parte alguma, exceto a ruína e destruição de todo o corpo. E ele emenda dizendo: quão lamentável, quão irracional que nós, os membros do mesmo corpo, nos associemos uns aos outros por iniciativa própria para a mútua destruição. Não é isso? Nós estamos juntos porque optamos por seguir a Jesus. Na verdade, ele nos chamou, mas nós também escolhemos, né? Ele primeiro nos chamou, depois nós o escolhemos e escolhemos fazer parte da sua família, uma vez escolhidos por Cristo. Mas não fomos obrigados. Houve a nossa participação nesse ato volitivo. E aí nós passamos agora a fazer parte desta família. Com que finalidade? Certamente não é de praticar a adelfofagia. Essa era uma realidade que estava ali, meus irmãos, e a partir do momento em que eles começam a viver desta maneira, os problemas começam a entrar, as heresias começam a entrar dentro da igreja, e Paulo, inclusive, precisa alistar entre as obras da carne aquilo que ele estava enxergando na igreja. Lá neste mesmo capítulo, no verso 19 e 20, Paulo diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são, vou pular alguns e vou às que dizem respeito aqui: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Daí a imagem forte que ele está usando de crentes tubarões, adelfofágicos. Enquanto que a palavra de Deus nos diz que, ao invés de nós nos assemelharmos a esse tipo de tubarão, nós devemos nos assemelhar a Jesus Cristo, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não se apegou aos seus privilégios divinos, mas ele se fez homem, ele se fez servo, assumindo a forma humana. E a este exemplo de Cristo é que nós devemos imitar. O antídoto para a desagregação no corpo de Cristo é a gente buscar ser similar ao Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, então, no verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor.
É interessante a gente observar o paradoxo, né? Acabamos de falar de liberdade em Cristo e agora está falando de servidão. E a palavra servo aqui você já sabe, não é empregado com carteira assinada, é doulos, é escravo. Então, esse é o paradoxo da fé cristã. Libertos do pecado, da culpa, da ira de Deus, da culpa dos nossos pecados, para servir agora como escravos uns dos outros. Pastor, pesado isso, muito difícil. Agora a gente ser escravo uns dos outros, a realidade é outra. Bem, é o que a palavra de Deus nos diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É algo que nós estamos aprendendo a praticar e a viver, meus irmãos. Mas é algo que nós precisamos progredir. E a maneira de nós fazermos isso, de servirmos e o fazermos de boa vontade, com alegria, fazer com amor, fazer por amor. Porque aí, sim, com o amor que Deus derrama em nossos corações, nós seremos capazes de colocar isso em prática. Eu gosto da reflexão de Calvino a esse respeito, quando ele diz que a tendência do amor fraternal é produzir bondade e proteção mútua. Se não houver esse amor entre nós, essa disposição de servir uns aos outros, ao invés da bondade haverá a maldade, ao invés da proteção mútua haverá este devorar mutuamente que Paulo está aqui combatendo naquela igreja. O Espírito Santo hoje está nos vacinando para que não caminhemos nessa direção nos próximos anos da história da igreja, que estão reservados para a nossa querida IPN. Meus queridos, então, em resumo, se nós estamos bem com Deus, graças ao Senhor Jesus, se estamos livres de condenação, se somos da casa agora, e tudo isso por amor de Deus, pela graça de Deus em nosso benefício, então que a gente se esforce, com base no mesmo princípio do amor e da graça de Deus, no nosso relacionamento fraterno uns com os outros, para servirmos uns aos outros e promovermos esta edificação. Uma nova década para a nossa igreja está começando, uma nova década para todos nós, para cada um de nós. Eu pergunto para você, como você vê a igreja? Como você vê a IPN, se você congrega conosco, se você congrega em outra igreja, como você vê a sua igreja? E qual é o seu compromisso como membro participante desta igreja ou de uma outra igreja? Você vê a igreja como uma comunidade de amor e de serviço mútuo ou como um supermercado para se consumir, onde a gente vai e pega o que nos interessa? Você vê a igreja como o primeiro local onde você busca ajuda quando você enfrenta problemas e dificuldades? Eu vou abrir meu coração com vocês. Eu fico triste quando eu vejo famílias da igreja, membros da igreja, com dificuldades na vida. E sabe o que é que eles procuram em primeiro lugar? E deixam para último, e talvez nem procurem, o psicólogo e o psiquiatra. Há um espaço muito grande para a gente discutir o papel, o lugar do psicólogo, do psiquiatra. Não quero fazer isso aqui agora, mas deixar a igreja, os irmãos da igreja, os pastores da igreja, à margem dos problemas que nós enfrentamos, na verdade, não é desacreditar da igreja ou do pastor. É desacreditar da suficiência da palavra de Deus para nos ajudar em todas as coisas. Acabamos acreditando que a Bíblia é boa para nos salvar e nos garantir um lugar no céu, mas não é suficiente. Ela não trata dos problemas reais da vida humana, e isso é muito triste, meus irmãos. A Bíblia nos ensina que a igreja é um lugar onde nós devemos servir uns aos outros e ajudar uns aos outros nas lutas que atravessamos, não apenas para confortar e aliviar essas dores, mas para a gente crescer, a semelhança com Cristo no meio dessas lutas e dessas dores. Meus queridos, 2022 vem aí. E eu estou batendo nessa tecla com certa constância aqui entre os irmãos. O que nós, como IPN, vamos escrever na história de 2022? Nós temos um livro que escreveu os primeiros 50 anos. E certamente chegará o momento oportuno de continuar a história do ano 51 em diante. E quando a história estiver sendo escrita sobre o ano 2022, ano de eleição, com ainda o rescaldo da pandemia, o que vai ser registrado? Que crentes tubarões, adelfofágicos, saíram do aquário, não do armário, mas do aquário, para devorarem-se uns aos outros? Ou nós vamos poder registrar a história de que atravessamos mais um ano de crise, coesos, unidos, como um só rebanho,
Foi assim no acidente do pastor Obedes, foi assim, está sendo assim nessa pandemia. E no ano de eleições polarizadíssimas no nosso país, o país em crise institucional e tantas outras, moral, política, econômica, nós vamos atravessar juntos, coesos, porque nós não fomos libertos por Cristo para nos devorar uns aos outros, mas para nos edificarmos uns aos outros no amor de Cristo. Eu quero terminar com o terceiro e último passo, meus queridos, para que nós possamos, então, corresponder ao que Deus espera de nós. O passo 3 é obedeça à lei de Deus. E onde é que nós vemos Cristo nisso aqui? Jesus, ele veio para nos revelar o Pai. A palavra revelar aqui é fazer a hermenêutica, a interpretação do Pai. Jesus veio interpretar a lei de Deus, nos mostrar quem é Deus e o que ele espera de nós. Por isso ele diz aos seus discípulos: vocês ouviram o que estão dizendo aí da lei de Deus? Eu, porém, vos digo. Ele dá a correta interpretação da lei e ele nos diz que o resumo da lei é o amor a ele, amor a Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, de todo o coração, alma, força e entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Mas enfatizo, Jesus não veio apenas para ser o intérprete da lei. Ele veio também para abrir os tesouros do amor e da graça de Deus, para que nós possamos cumprir a lei de Deus. Um canal que eu tenho acompanhado no YouTube com muito interesse, eu não acompanho muitos canais, pouquíssimos, mas um que tem chamado a minha atenção é um canal no YouTube de cristãos, judeus, evangelizando judeus e árabes no Oriente Médio. O nome desse canal eu incentivo você a conhecer, One for Israel, um por Israel, né? Talvez a ideia de que todos, né, em favor de Israel, ou quem sabe o Messias, né, em favor de Israel. O nome eu ainda não compreendi exatamente o que eles pretendem. Esse canal já está com quase 500 mil inscritos, é relativamente recente, e esse canal ele está agitando Jerusalém, agitando o judaísmo, o status quo do judaísmo lá em Israel, a ponto de vários rabinos estarem se manifestando contra, agora fazendo uma carga contra o cristianismo, tendo como foco principalmente este ministério, que tem feito um trabalho assim, muito brilhante, usando tecnologia de comunicação para espalhar, já que agora a pandemia, né, abriu uma porteira na área da comunicação, eles entraram com toda a força e estão semeando a palavra de Deus. Mas ontem eu quis assistir um vídeo de um desses canais em oposição a esse canal cristão, um canal judaico, chamado Jews for Judaism, judeus para o judaísmo, Keeping Jews Jewish. A ideia é um contraponto mesmo, mantendo os judeus, mantendo os judeus na fé judaica, não essa coisa de se tornarem cristãos, como está acontecendo de modo interessante lá em Israel. E ele faz o rabino Eli Cohen. Cohen é o nome da tribo levita e da família de Arão. Os Cohen se dizem descendentes diretos de Arão. Pois esse rabi, ele questiona num vídeo a doutrina da salvação somente pela fé em Jesus, o nosso Messias, né? E ele faz esse questionamento tomando como ponto de partida o hino mais cantado no mundo todo, né, desde sempre, que é Amazing Grace. E o subtítulo do vídeo é A Graça no Judaísmo versus a Graça no Cristianismo. E ele então diz que nós estamos enganados, nós desconhecemos a fé judaica, estamos criticando, dizendo que eles não se valem da graça de Deus, mas ele diz, não, a Bíblia ensina, ele cita lá a Torá, né, nossos primeiros 5 livros da nossa Bíblia também, para dizer que Deus prometeu abençoar aqueles que fossem fiéis à sua palavra e punir aqueles que fossem infiéis. E cita isso como um exemplo da graça de Deus. Um exemplo meio furado, porque se foi por obediência, já não se tornou mais graça, e sim mérito. Mas tudo bem, vamos dar um desconto aí de que eles consigam obedecer, que um pecador consiga obedecer, ajudado por Deus. Mas eu achei curioso que ele fez nenhuma menção sobre como Deus lida com os pecados cometidos. Ele mesmo citou, o Rabi Cohen, ele mesmo citou que Deus vai punir aqueles que desobedecerem à sua lei. Será que eles têm uma ideia, então, de que eles não cometem pecados?
e que por isso eles se tornam, então, alvos da graça de Deus, como Deus prometeu, já que eles não cometem pecados, ou se eles têm essa consciência de que cometem pecados, a pergunta é como seus pecados são tratados? Silêncio. Ele não mencionou nada. E essa graça, então, que ele fala no seu vídeo é uma graça barata, porque é uma graça que Deus dá independentemente da pessoa ser um pecador. Já a graça do Evangelho de Jesus é uma graça justa, porque ele fala, eu te perdoo. Mas eu não te perdoo porque eu te perdoo porque a minha ira já foi aplicada ao meu filho, no seu lugar. É graça e a justiça de Deus. E agora que você foi perdoado de não cumprir os meus mandamentos, já que agora você tem um novo coração, uma nova natureza, vá e cumpra os meus mandamentos, porque eu vou ajudar você e para isso eu te dou o meu Santo Espírito para viver em você. Olha que ensino maravilhoso, meus irmãos. É por isso que Paulo, que vinha dizendo que não é por obediência à lei que alguém vai ser salvo, agora ele diz, você foi salvo, obedeça à lei. E o resumo da lei para Paulo aqui é a segunda tábua da lei, porque ele diz amar ao próximo como a si mesmo. Ele não faz menção a amar a Deus, porque você não consegue amar ao próximo se não amar a Deus. E nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Então, a primeira tábua dos mandamentos que dizem respeito a Deus estão incluídas na segunda tábua, estão implícitas na segunda tábua. O apóstolo, então, ele vem nos ensinar que a lei de Deus deve continuar sendo praticada. E se não fizermos isso, nós colocamos em risco a unidade do corpo e a fidelidade da igreja no cumprimento da sua missão. John Stott, ele faz um comentário interessante que vale a pena eu reproduzir aqui para os irmãos. Embora a nossa justificação não dependa da lei, mas de Cristo crucificado, entretanto, a nossa santificação consiste no cumprimento da lei, a lei de Cristo, a lei do amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo. Não aquela lei cerimonial que os judaizantes estavam insistindo. Uma vez que Cristo veio, isso não é mais necessário. E eu me pergunto como que os judeus hoje se valem para ter seus pecados perdoados, uma vez que eles não têm mais os sacrifícios de animais, que eram símbolo da misericórdia de Deus, e não creem no Messias que já veio e que é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Não aquelas leis civis que diziam a nação teocrática de Israel, nós não temos mais compromisso com aquelas leis, penas de morte, etc., mas sim a lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos e mais resumida ainda no amor a Deus e o amor ao próximo. Meus irmãos, só alguém que é reconciliado com o Pai por meio de Jesus é capacitado a amar a Deus. E amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E amando a Deus assim, nós temos prazer em obedecer. A ponto do apóstolo João dizer na sua primeira carta que os mandamentos de Deus não nos são penosos, são prazerosos, porque não é na nossa força. Quem está quebrando cabeça, caindo vez após vez em vícios e pecados, ainda não assimilou a verdade do Evangelho, a experiência do relacionamento com Cristo na sua plenitude, porque não era para ficarmos sendo continuamente derrotados pelos mesmos pecados, mas somos chamados para um crescimento espiritual contínuo e um aprendizado em obedecer à lei de Deus. Nós queremos, meus queridos, continuar escrevendo uma bela história como igreja, Igreja Presbiteriana Nacional. Queremos continuar escrevendo uma bela história pessoal também da nossa caminhada como crentes, cristãos que creem no Senhor Jesus, como famílias cristãs. Então, meus queridos, nós precisamos do Espírito Santo agindo em nós. Precisamos cultivar esse relacionamento com Deus, nosso Pai querido. Lembre-se disso. Ele disse, pode chegar, é sua casa, sou seu pai, está aqui meu filho, seu mediador, com quem você está unido. E graças a ele, você agora está liberto do poder do pecado e você ainda tem o meu Espírito Santo para agir no seu coração, te ensinar a ser como Jesus. Tem a minha palavra para nortear você, como você deve viver no seu dia a dia. Meus irmãos, não sejamos levianos com a lei de Deus. Você lembra dos 10 mandamentos? Pelo amor de Deus, não fique na prática
de nenhum desses pecados que estão ali representados nos 10 mandamentos de maneira deliberada, consciente, leviana. Arrependamos-nos, irmãos, dos nossos pecados. Arrependamos-nos de ofender a Deus. Arrependamos-nos de sequer nos importar de estarmos ofendendo a Deus com os nossos pecados. A sociedade hoje diz que é tudo normal, tudo é aceitável. Ok, mas não é diante da sociedade que nós vamos prestar contas, é diante de Deus. E não é por medo dele, mas por amor, constrangidos pelo amor dele, é que nós deveríamos ser zelosos por uma vida de santidade e de obediência a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que os próximos anos da Igreja Presbiteriana Nacional vão depender de você. Você que é líder, você que é membro da igreja, estes próximos anos vão depender do seu amor a Deus, do seu amor à palavra de Deus, da sua fidelidade a Deus em obedecer a sua lei e cumprir os seus mandamentos, especialmente no que diz respeito ao relacionamento com os irmãos. Pelo amor de Deus, se lembre disso. Hoje, amanhã, ano que vem, ano de eleição, se lembre do seu dever, do meu dever, de nós obedecermos à lei de Deus. Com a graça de Deus, nós somos restaurados na comunhão com o Pai. E é por esse amor e com esta graça que nós devemos buscar viver em constante comunhão com os nossos irmãos. Cuidado, para você não ser um tubarão no meio das ovelhas, devorando o seu próximo de maneira completamente contraditória e incoerente com a palavra de Deus. Usemos da nossa liberdade com Deus, meus irmãos, em amor aos irmãos. Entenderam? Não é porque está tudo bem entre nós, que nada vai afetar a nossa salvação eterna, que nós podemos ser inconsequentes e sem amor com o nosso próximo, especialmente o mais próximo, que é o irmão em Cristo, e também com a nossa família. Usemos da nossa liberdade em amor, queridos, para que juntos nós possamos cumprir a missão que Deus nos deu. Crucifique a sua carne, sirva aos seus irmãos e obedeça a lei de Deus. Não esquece disso, tá? Nós somos o rebanho do Senhor e a IPN tem uma missão pelos próximos anos. Que você se empenhe para que a IPN, o corpo de Cristo, representado pela nossa igreja, mas que é tão mais abrangente que isso, que você se empenhe para que a IPN permaneça e cresça unida como um só rebanho do Senhor. Amém, meus irmãos? Recebe meu abraço aqui de longe, tá? Deus abençoe.